um pouquinho pelo atraso, é que hoje de manhã eu tive aula na IPD, então eu saí da IPD correndo e vim para cá, porque eu fiz questão, na verdade, de aceitar esse convite para procurar trazer para os senhores algumas inovações interessantes que vão mexer com o nosso dia a dia forense. Eu digo vão mexer com o nosso dia a dia forense, meus amigos, porque assim como os senhores, eu sou advogado atuante. Em outras palavras, eu gosto de proferir, de falar com os senhores, de fazer alguns eventos a respeito do novo Código de Processo Civil. Gosto de estudar processo civil, mas acima de tudo o que eu gosto de fazer é advogar. Em outras palavras, meus amigos, o processo civil, para mim, ele funciona muito mais como meu ganha-pão do que como objeto de matéria para ser falado em público. Em outras palavras, nós advogados, nós temos que saber quais são essas inovações que estão presentes no novo Código de Processo Civil. Senão, não tem jeito, a gente não consegue trabalhar. Daí a importância desses eventos que estão sendo promovidos pelo nosso Departamento de Cultura e Eventos da nossa OAB. Meus amigos, em matéria recursal, e eu vim aqui trazer para os senhores as principais inovações em matéria recursal e também falar um pouquinho do incidente de resolução de demandas repetitivas, que abrange, na verdade, um grande grupo chamado de precedentes judiciais. Em matéria recursal, meus amigos, o que eu posso mencionar para os senhores é que o novo Código de Processo Civil, se os senhores olharem tão logo no primeiro dispositivo que cuida dos recursos, o rol de recursos, ou seja, o artigo 994 do novo CPC, os senhores vão encontrar uma primeira modificação em matéria recursal. Qual seja, se os senhores olharem o rol de recursos, os senhores irão verificar que o legislador de 2015, ele extinguiu, ele suprimiu o recurso de embargos infringentes. O mais interessante, meus caros, é que essa extinção dos embargos infringentes foi bastante propalada pela nossa doutrina. E os senhores encontrarão, sendo dito em vários artigos jurídicos que são publicados na internet e falarão a respeito dessa extinção. Ótimo. Acontece, meus caros, que muito embora tenham sido extintos os embargos infringentes, o legislador de 2015, ele trouxe no artigo 942, um dispositivo que é em tudo e por tudo semelhante ao recurso de embargos infringentes. Esse artigo 942 do novo Código de Processo Civil, ele trata, meus caros, de uma técnica de julgamento. Uma técnica de julgamento, na verdade, que já vem sendo ou recebendo alguns nomes pela nossa doutrina. Alguns chamam esse instituto do artigo 942 do novo Código de Processo Civil em embargos infringentes cover. Outros chamam esse instituto de embargos infringentes de ofício. E outros, meus amigos, vão mais além. Eles dão um nome bonito, eu gosto desse nome, um nome bonito. Fala-se, nesse caso, que o artigo 942, ele vem a implementar no sistema processual brasileiro a chamada ampliação da colegialidade. Vejam que bonito. Meus amigos, mas o que isso significa? Qual é, na verdade, o significado do artigo 942? Segundo esse dispositivo legal, cunhado na Lei 13.105 de 2015, o novo Código de Processo Civil, os senhores perceberão que, uma vez tendo sido julgado o recurso de apelação, este julgamento, se ele for tomado de forma não unânime, ele terá continuidade. Ele terá continuidade, meus amigos, devendo-se chamar mais 2 desembargadores. Mais 2 desembargadores para quê? Para que se possa reverter o resultado do julgamento inicial. O mais interessante, meus amigos, é que esta continuidade de julgamento, menciona o artigo 942 do novo Código de Processo Civil, deve, como regra, ser feita na mesma sessão. Mas nada obsta, segundo o dispositivo legal, que essa continuidade ou continuação do julgamento seja feita em sessão subsequente. Problemas? Vários, né? É muito bonito chegar aqui e ficar falando para os senhores todas as qualidades do novo Código de Processo Civil. Mas os senhores sabem, doutores, que o nosso legislador não é imune a críticas. E não será com o advento do novo Código. E aqui, meus amigos, eu vejo um problema para nós. Qual é o problema? Meus caros, esse dispositivo, ele é um dispositivo muito bacana de ser aplicado em tribunais como o nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vocês sabem, ele é composto, as suas câmaras
câmaras de direito público, de direito privado, são compostas, meus amigos, por mais de 3 desembargadores. As câmaras de público e de privado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são compostas, como regra, por 6 desembargadores, e algumas 5. Moral da história, meus caros, esta técnica de julgamento, ela será facilmente aplicável no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tudo bem? Agora, imaginem os senhores em outros tribunais. Imaginem os senhores, doutores, em tribunais em cujas câmaras não haja mais de 3 desembargadores. Para esses casos, essa continuidade de julgamento deverá ser feito na sessão seguinte. E aí, meus amigos, o 942 ele diz o seguinte: se for feito o julgamento na sessão seguinte, a contrapartida disso é que haverá nova oportunidade para sustentação oral. Meus caros, os desembargadores eles estão um pouco recalcitrantes para aplicar esse dispositivo, justamente porque se houver continuidade em outra sessão de julgamento, dizem eles que não vão abrir para sustentação oral. E tem mais, eles dizem, bom, esse é um dispositivo fácil da gente deixar de aplicar, afinal de contas, basta o julgamento unânime que aquele julgamento da apelação não terá continuidade e pronto. Mas o mais engraçado, doutores, engraçado não, mais preocupante, na verdade, é que se a gente olhar a redação desse dispositivo do 942, a gente já consegue perquirir ou inferir algumas distinções se comparado com a redação do 530 do CPC de 73, do antigo CPC. Lá, para o cabimento de embargos infringentes, o 530, ele impunha 2 requisitos, quais sejam o julgamento não unânime e, além disso, ele pressupunha também, meus amigos, a reforma da decisão. Então, o tribunal, quando julgava uma apelação, tinha que julgar de forma não unânime e, além disso, o julgamento tinha que reformar a sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição. Nos termos do 942 do novo Código de Processo Civil, não se coloca o requisito da reforma, mas tão somente, doutores, o requisito do julgamento não unânime. Então vejam, senhores, que a aplicação dessa técnica do artigo 942, ela será mais ampla do que o próprio cabimento dos embargos infringentes. E mais do que isso, doutores, a aplicação dessa técnica, ela é feita de modo automático, ou seja, independentemente de pedido. É isso que diferencia os embargos infringentes do 530 desse artigo 942. Tudo bem? Então essa é uma primeira grande modificação que veio a ser implementada no plano dos recursos no novo Código de Processo Civil. De um lado, extinção dos embargos infringentes, contudo, de outro, a inserção dessa técnica de julgamento do artigo 942, tá bom? Além disso, meus caros, uma outra grande modificação em matéria recursal e que vai mexer bastante com o nosso dia a dia é a supressão também do agravo retido. Se os senhores olharem o rol do 994, do novo Código de Processo Civil, os senhores verão que esse rol, que esse dispositivo, em verdade, ele não traz o 994, ele não traz o recurso de agravo retido. Por que ele não traz o recurso de agravo retido, meus amigos? Porque, de outro lado, ele diz o seguinte: todas as decisões interlocutórias, elas serão suscetíveis de agravo de instrumento, desde que estejam previstas no rol do artigo 1015 do novo CPC. Em outras palavras, só caberá recurso de agravo de instrumento, meus amigos, se a decisão estiver expressamente delineada em uma das 13 ou em um dos 13 incisos do artigo 1015 ou no respectivo parágrafo único. Lá no parágrafo único, aliás, é uma bela de uma norma de ampliação. Afinal de contas, se diz no parágrafo único do artigo 1015 que cabe agravo de instrumento em relação a todas as decisões interlocutórias proferidas, seja na execução, seja no procedimento do cumprimento de sentença ou ainda no inventário. Mas, doutores, vejam que interessante, uma das grandes modificações nesse particular foi que o legislador de 2015, ele modificou o chamado princípio da correspondência recursal. Por que eu digo isso? Porque no regime do CPC de 73 não tinha jeito. Toda e qualquer apelação, ou melhor, toda e qualquer sentença era suscetível de ser impugnada mediante recurso de apelação. Toda e qualquer decisão interlocutória era impugnável, doutores, por recurso de agravo. E todo despacho não era impugnável por recurso algum.
Essa era a sistemática, a sistemática da correspondência recursal que nós tínhamos prevista, doutores, no CPC de 73. Veio o novo código. O que o novo código fez? Olha, agora toda e qualquer sentença será impugnável mediante recurso de apelação. Artigo 1009 caput do novo CPC. O 1009 caput, ele diz o seguinte: da sentença cabe apelação, o caput, tudo bem? Esse dispositivo, ele deve ser interpretado em conjunto com o artigo 203, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, 203, parágrafo 1º, que conceitua a sentença. E lá se diz: sentença é todo pronunciamento judicial que implica alguma das hipóteses dos artigos 485 ou 487 e, além disso, põe fim à fase de conhecimento ou extingue a execução. Ou seja, doutores, toda e qualquer sentença no sistema regido pelo CPC de 2015 será suscetível de recurso de apelação, tudo bem? E o agravo, como é que ficou? No caso do agravo, meus amigos, como eu disse aos senhores, o legislador de 2015, ele trouxe algumas importantes modificações, quais sejam? Segundo o legislador de 2015, só serão suscetíveis de recurso de agravo de instrumento as decisões interlocutórias disciplinadas, arroladas no artigo 1015 do novo Código. E as restantes, doutores, e as demais decisões interlocutórias que não estiverem previstas no artigo 1015, como faz? O artigo 1009, ele traz a solução. O parágrafo 1º do artigo 1009 prescreve o seguinte: todas as demais decisões interlocutórias, a respeito das quais não couber o recurso de agravo de instrumento, deverão ser levantadas em preliminar de recurso de apelação ou nas respectivas contrarrazões. Moral da história: se houver a prolação de uma decisão interlocutória no curso do processo, o que acontece no regime do CPC de 73? Agravo. O que acontecerá no regime do novo Código de Processo Civil? Depende. Se a decisão estiver arrolada no 1015, agravo de instrumento. Se não estiver arrolada no 1015, preliminar de recurso de apelação ou nas respectivas contrarrazões. Pessoal, como todos nós sabemos, nós somos advogados. E todos nós sabemos, meus amigos, que quer queira, quer não, a realidade, ela é muito mais criativa que o legislador. Os senhores sabem disso, né? Em outras palavras, é óbvio, meus amigos, que o legislador, ele não conseguiu e nunca vai conseguir pensar em todas as hipóteses possíveis de cabimento de agravo de instrumento. É óbvio, doutores. Os senhores sabem que existem inúmeros tipos de procedimentos. E os senhores sabem que o legislador não vai pensar em todos esses procedimentos para falar ou para descrever como hipótese de cabimento de agravo de instrumento. E aí já começaram a surgir os problemas. Por que eu digo isso? Porque existem decisões que, muito embora não estejam previstas no artigo 1015, do novo Código de Processo Civil, elas precisam de revisão imediata. Elas precisam, em outras palavras, serem reapreciadas para quê? Para que o jurisdicionado, a parte, não tenha o seu direito perecido. A esse respeito, eu costumo mencionar dois exemplos que eu gosto bastante, doutores, e onde essa ideia fica muito bem clara para todos nós. Primeiro, imaginem os senhores a decisão que rejeita a alegação de incompetência relativa. Os senhores devem ter ouvido falar aqui, nesse encontro, em outras palavras, que uma das grandes novidades do novo Código de Processo Civil foi ter extinto a tal da exceção de incompetência relativa. Por que extinguiu, doutores? Porque o novo CPC, nesse particular, ele elevou em grau máximo, vejam que interessante, elevou em grau máximo o chamado princípio da concentração da defesa, também conhecido como princípio da eventualidade. Em outros termos, no regime do novo Código de Processo Civil, toda e qualquer matéria suscetível de defesa deverá ser levantada na peça contestatória, salvo uma, que eu sempre menciono, qual seja, meus amigos, a impugnação relativa à parcialidade do juiz, da figura, da pessoa física do juiz. Os senhores sabem que nós temos dois tipos de casos de parcialidade, os casos de impedimento e os casos de suspeição. E os senhores sabem que no regime do CPC de 73, os casos de suspeição eram veiculáveis mediante a exceção de suspeição. Já o impedimento era matéria de ordem pública e podia ser conhecido em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Tudo bem? No regime do novo Código de Processo Civil, doutores, apenas esses dois casos, impedimento e suspeição, é que serão ou poderão ser veiculados em peça apartada, a peça contestatória. Tudo bem? E em que prazo, doutores? O novo Código de Processo Civil, artigo 146, fala prazo de 15 dias a contar dos motivos de impedimento ou suspeição. Mas, doutores, por que eu estou falando isso? Porque se os senhores olharem o rol do artigo 1015, não está escrito lá no rol do 1015 que cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de incompetência relativa. Moral da história. Imaginem os senhores um advogado diligente, um advogado, portanto, que siga a cartilha. Eu chamo isso aqui de cartilha, que é a nossa cartilha, né? O novo CPC. Meus amigos, imaginem os senhores, portanto, que um advogado, diante das novidades implementadas pelo novo CPC, ele diga, bom, eu vou seguir a lei, né? O que todas as pessoas deviam fazer, eu vou seguir a lei. E resolve seguir a lei, doutores. O que diz a lei? Chega num procedimento judicial, o juiz vai lá e diz o seguinte, a parte, na verdade, alega, impugna a incompetência relativa do magistrado. O magistrado rejeita a incompetência relativa. O que acontece? O advogado diligente, ele resolve seguir a cartilha e fala, então vou esperar até a prolação da sentença. Afinal de contas, quando tiver sido prolatada a sentença, eu vou me insurgir, vou interpor recurso de apelação e na preliminar de apelação, nos termos do 1009, parágrafo 1º, eu vou impugnar essa rejeição da alegação de incompetência relativa. Ótimo, ele segue a cartilha, faz a impugnação em preliminar de apelação e a apelação sobe para o tribunal. Chega no tribunal, doutores, o tribunal dá provimento à apelação e diz, realmente, o juízo era relativamente incompetente. Remetam-se os autos ao juízo competente. Doutores, chega no juízo competente, o que o juízo competente pode fazer? Anular todos os atos decisórios. Vejam, portanto, meus amigos, e aí eu pergunto para os senhores, compensa nesse caso esperar todos os atos processuais que foram praticados no curso do processo, para somente então, ao seu final, chegar a apelação no tribunal e anular tudo? Alguns criticam, enfim, essa questão da possibilidade de levantamento das interlocutórias em preliminar de apelação, justamente porque isso pode implicar, meus amigos, em desperdício de atividade jurisdicional. Tudo bem? Mas não é só esse problema, meus amigos. Vejam outro problema, um outro exemplo, mas que agora faz com que o jurisdicionado fique, doutores, às vezes sem amparo legal. Eu não sei se os senhores sabem, ou militam, melhor dizendo, na área de recuperação judicial. Existe na recuperação judicial, meus amigos, na Lei 11.101 de 2005, o procedimento da recuperação judicial. O que diz o novo Código de Processo Civil? Ele diz lá no artigo 1015 do novo CPC, inciso 13, que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões que estejam descritas em legislação extravagante. Moral da história, doutores, e por exemplo, a Lei 12.016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança, nova Lei do Mandado de Segurança, ela prescreve que cabe agravo de instrumento contra a decisão que conceder liminar em mandado de segurança. Está lá, artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009. Agora, doutores, vamos para a Lei de Recuperação Judicial e de Falência. A recuperação judicial, como os senhores sabem, é um procedimento como qualquer outro, tudo bem? Só que vejam que interessante, a recuperação judicial, ela é um procedimento que se inicia com uma decisão que vem prescrita, disciplinada, no artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, a 11.101 de 2005. Essa decisão é a chamada decisão que manda processar a recuperação judicial. É uma decisão inicial, em outras palavras, que diz que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade da recuperação. Acontece, meus amigos, que essa decisão do artigo 6º, ela surte inúmeros efeitos e pode implicar em prejuízo para os credores da empresa recuperanda. Por exemplo, essa decisão do artigo 6º da lei, uma de suas consequências é que ela irá implicar a paralisação de todas as ações judiciais movidas contra a empresa recuperanda. Tudo bem? Aí, nós vamos pensar, vamos à lei, ao novo Código de Processo Civil. Imaginem os senhores, um juiz que mande processar uma recuperação judicial.
Dessa decisão pode caber recurso de agravo. Por quem? Pela credora. Afinal de contas, um dos credores não quer que sua ação seja paralisada até o fim da recuperação judicial. Tudo bem? Meus amigos, cabia agravo no CPC de 73? Claro que cabia. No CPC de 73 vigia em sua plenitude o chamado princípio da correspondência recursal. Toda e qualquer decisão interlocutória era suscetível de agravo. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nas câmaras de direito empresarial, houve um acórdão muito bem fundamentado pelo ministro Pereira Calças, que faz escola, na verdade. Os senhores, se puderem assistir às sessões de julgamento das câmaras de direito empresarial com relatoria do ministro Pereira Calças, não perca a oportunidade, porque ele é um excelente professor de direito empresarial. E ele dá aulas de direito empresarial, inclusive nos seus votos. E nesse caso ele era o relator. E ele começou a sustentar o cabimento do recurso de agravo, porque ele dizia: no regime do CPC de 73, vige o princípio da correspondência recursal. Como essa decisão causa prejuízo, portanto, tem que caber agravo de instrumento. Depois dessa decisão, doutores, todos os tribunais passaram a aceitar agravos de instrumento interpostos contra decisões que mandassem processar o pedido de recuperação judicial. Aí vem o novo código. O novo código diz: só cabe agravo de instrumento nas hipóteses do 1015. Aí você vai lá no inciso 13, e o inciso 13 diz: cabe agravo de instrumento nos casos previstos em lei. Aí você vai na lei de recuperação judicial, no artigo 6º, e o que diz a respeito dessa decisão? Que não cabe nada. Moral da história: o que fazer o pobre coitado do credor quando ele quiser se insurgir contra essa decisão onde o sistema não prevê, meus amigos, qualquer tipo de instrumento? E vejam, eu gosto do exemplo da recuperação judicial, porque a recuperação judicial é um procedimento complexo. Imaginem os senhores ter que esperar até o fim da recuperação judicial. O mesmo fenômeno aconteceria, doutores, com o inventário. O inventário, eles colocaram que cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão proferida no inventário no final da tramitação do novo Código de Processo Civil. Tanto que, se os senhores olharem o parágrafo único, vai estar lá: cabe agravo de instrumento contra execução, cumprimento de sentença, aí, inventário. Inseriram lá o inventário no meio da execução e cumprimento de sentença. Por quê, doutores? Porque inventário, a gente sabe, é demorado também. Moral da história: não tem jeito, se tivesse que esperar até o fim do inventário, a gente ia ter toda aquela atividade jurisdicional jogada no lixo. Tudo bem? Pessoal, quais são? Não adianta falar dos problemas, a gente tem que tentar pelo menos solucionar, né? O que a gente faz lá no escritório? Todas as vezes que sai uma decisão nova, alguma coisa nova, alguma absurdidade ou alguma coisa bem legal a respeito do novo Código de Processo Civil, a gente se reúne e fala: vamos ver o que vamos fazer. Porque a partir da nossa decisão aqui é que nós vamos uniformizar os nossos atos dentro do escritório. E eu sugiro efusivamente que os senhores façam a mesma coisa, doutores. Reúnam-se entre si e vejam qual será o melhor caminho. Só que aí a gente começa a praticar o melhor caminho. Só que aí às vezes o melhor caminho dá errado, a gente pensa em outro. Não tem jeito, meus amigos. A novidade está aí, a gente tem que saber lidar com ela. Quais são as soluções que têm sido apontadas? Algumas bem bacanas. Por exemplo, doutores, alguns dizem que nesses casos de decisões interlocutórias que não estiverem previstas no rol do 1015, o que cabe ao jurisdicionado sucumbente fazer? Lançar mão da boa e velha ação do mandado de segurança. O bom e velho mandado de segurança contra ato judicial. Os senhores sabem que mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso 69, da Constituição Federal, ele cabe, em outras palavras, quando houver ato praticado por autoridade pública que seja ilegal ou eivado com abuso de poder e, ao mesmo tempo, haja direito líquido e certo do impetrante. Aí, doutores, a gente pensa: juiz é autoridade pública? Claro que é. E o ato praticado por ele pode ser considerado um ato praticado por autoridade pública? Claro que sim. E essa decisão pode ser ilegal? Claro que sim. Aí, doutores, o que os nossos tribunais dizem? Sempre que não houver recurso previsto em lei para sanar a situação daquele que venha a sofrer o prejuízo, pode haver impetração do mandado de segurança contra ato judicial. É uma das soluções que vem sendo apontadas pela doutrina. Mas existe um problema muito sério aqui, doutores. Um problema muito sério e apto a afastar o cabimento do mandado de segurança. Que problema é esse, meus amigos? Nesse particular, eu me refiro aos senhores a essas orientações dos tribunais. Por quê? Quando os tribunais eles permitem
o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, eles dizem, doutores, que cabe o mandado de segurança desde que a lei não preveja recurso para ser utilizado contra a decisão. Mas o fato é que no novo Código de Processo Civil se prevê recurso, porque se não estiver no 1015, o próprio novo Código de Processo Civil, ele diz, então deve ser impugnado em preliminar de apelação. Não é que ele não diz nada, ele diz, ele fala, ó, tem aqui, se não couber aqui, cabe aqui. Então, ele dá o recurso possível. Então, existe, doutores, essa possibilidade dos tribunais não admitirem o mandado de segurança, porque existe um meio próprio a ser utilizado, qual seja a preliminar de apelação, tá bom? Existe uma outra solução, ou possível solução, para a gente conseguir contornar o problema. Qual seja, meus amigos? Alguns autores têm sustentado a possibilidade de ampliação. A possibilidade, doutores, de ampliação ou de interpretação ampliativa das hipóteses do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. E olha que interessante, meus amigos, essa solução, ela é muito bacana e ela é muito pertinente. O problema é que essa solução, ela pode também causar alguns infortúnios processuais. E eu vou dar o exemplo para vocês, e é por isso que eu dei o exemplo da incompetência relativa, que eu gosto bastante. Pessoal, olhem o artigo 1015, inciso 3 do novo Código de Processo Civil. Lá se diz o seguinte: cabe recurso de agravo de instrumento, em outras palavras, contra a decisão que rejeitar a alegação de convenção de arbitragem. O que é uma decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem? É uma decisão que rejeita, meus amigos, a competência do juízo arbitral. Tudo bem? É uma decisão que rejeita a competência do juízo arbitral, no sentido de que o processo, nesse caso, deverá ser julgado pelo juízo estatal. Moral da história, a doutrina, parcela da doutrina que sustenta essa interpretação ampliativa do agravo de instrumento, diz o seguinte: bom, se a decisão que rejeita a competência do juízo arbitral é suscetível de agravo de instrumento, então, interpretando ampliativamente essa hipótese, nós podemos chegar à conclusão que a decisão do juiz que rejeita a alegação de competência relativa do juízo estatal também é suscetível de agravo de instrumento. Moral da história, doutores, tem se aplicado ou tem se sustentado a possibilidade também de agravar da decisão em função da adoção dessa interpretação ampliativa. É um modo de ver as coisas, é uma solução buscada por alguns autores. O problema é que essa solução, como eu disse aos senhores, pode nos causar problema. E eu vou dar um caso para os senhores. O caso é o seguinte, doutores, imaginem agora que os senhores, mais uma vez, resolvam seguir a cartilha. Os senhores, no curso da ação, aleguem a incompetência relativa do juízo. O juízo, ele afaste a incompetência relativa. Aí os senhores dizem o seguinte: bom, pelo 1009, parágrafo 1º, eu devo impugnar essa decisão interlocutória em preliminar de apelação. Afinal de contas, ela não está prevista no rol do artigo 1015. Tudo bem? Aí, doutores, seguindo a cartilha, a gente chega lá na frente e espera a prolação da sentença. Uma vez prolatada a sentença, interpõe-se o recurso de apelação. E lá no recurso de apelação, veicula-se a questão da incompetência relativa que tenha sido rejeitada anteriormente pelo juízo de primeiro grau. Pessoal, chega no tribunal a apelação. Ao julgar a apelação, o tribunal diz o seguinte: não vai impugnar aqui não, preclusão. Eu, tribunal, interpreto as hipóteses do artigo 1015 ampliativamente. Você deveria ter interposto agravo de instrumento lá atrás, quando o juiz rejeitou a alegação de incompetência relativa. Moral da história, doutores, o problema da adoção dessa interpretação ampliativa é o risco, meus amigos, de eventual preclusão temporal lá na frente, quando a gente for impugnar essa questão em preliminar de recurso de apelação. Aí, algumas soluções que eu venho falando lá para o pessoal do escritório para a gente adotar. Essa, por exemplo, doutores, é uma solução um pouco perigosa, né? E eu sempre achei que, em função disso, ela não fosse aplicada.
E foi. Depois eu passo o meu e-mail para os senhores, eu passo um acórdão do TRF da 2ª Região, onde eles adotaram expressamente essa interpretação ampliativa e expressamente esse exemplo. Tá? Mas, doutores, a gente tenta achar soluções. E quais são as soluções, por exemplo, e nesse particular que eu digo lá no escritório? Né? Falo, olha, nesses casos, não tem jeito. Se o cliente estiver disposto, evidentemente, agrava. Interpõe o agravo de instrumento e tenta invocar a tal da interpretação ampliativa. Agrava, doutores, só que detalhe, agrava e vai despachar. Só que vai despachar o quê? Vai despachar a admissibilidade do agravo. É que normalmente a gente vai despachar o quê? Efeito suspensivo e efeito ativo. Né? Nesse caso, você tem que despachar a admissibilidade do agravo. Se chegar lá, o desembargador não admitir, não tem problema, doutores, mandado de segurança. Os senhores sabem que o mandado de segurança, diferentemente do agravo, que no novo Código de Processo Civil terá 15 dias, agravo 15 dias, no novo Código de Processo Civil para ser interposto, o mandado de segurança tem 120 dias para ser impetrado. Moral da história, agrava. Se não deu certo, mandado de segurança. Ah, mas não tem preclusão aí? Não, doutores, preclusão é um fenômeno endoprocessual. O fenômeno da preclusão só se aplica para a perda do direito de praticar um ato processual dentro do mesmo processo, mas não para dar início a novos processos. E os senhores sabem que o mandado de segurança é um novo processo. Moral da história, o fenômeno da preclusão, nesse caso, não recai sobre o mandado de segurança. Tudo bem? Ou seja, se não der certo o agravo, tenta de mandado de segurança. Se não der o mandado de segurança, aí não tem jeito. Aí segue a cartilha preliminar de recurso de apelação. Mas enfim, doutores, o que a gente busca com esses agravos e com esse sucessivo mandado de segurança é fazer ou tentar fazer com que o tribunal ele revise de forma imediata a decisão que tenha sido recorrida. Tudo bem? Mas não é só, meus caros. Eu fico ventilando e fico pensando em alguns problemas. Né? O trânsito de São Paulo é bom para isso. A gente para o carro e fica pensando em exemplo. Né? E também lendo, claro, os autores já vêm mencionando inúmeros exemplos. O fato das interlocutórias serem impugnáveis em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse mesmo recurso, salvo quando forem agraváveis lá nos termos do artigo 1015, vai fazer com que surjam outros problemas. Querem ver um problema típico, doutores, que já vem sendo suscitado pela doutrina? Os senhores devem ter ouvido aqui falar com os professores, e já devem ter ouvido aí em muitos lugares, ou se não sentido isso na pele, que uma das grandes novidades do novo Código foi modificar o início do procedimento. Né? O início do procedimento no procedimento comum do novo Código, nos termos lá do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, o réu será citado não mais para contestar, mas sim para comparecer a uma tal de uma audiência de mediação e conciliação. Tudo bem? Mas o que eu quero dizer com isso, doutores? É a consequência. Esse exemplo é muito legal porque faz a gente ver bem a situação do recorrente. Imaginem os senhores que uma das partes não compareça à audiência de mediação e conciliação. Qual é a sanção imposta pelo artigo 334, parágrafo 6º, se eu não me engano, ou 8º? Diz lá que nesse caso, meus amigos, a parte que não comparecer à audiência inicial de mediação ou conciliação deverá ser sancionada com multa. Multa de 2% sobre o valor da causa como ato atentatório à dignidade da justiça. Ah, não é revelia? Claro que não. O prazo da contestação só começa a contar depois da audiência. Por isso que essa audiência inicial, o não comparecimento é só multa. Tudo bem? Ótimo, que maravilha. Agora imaginem o seguinte, eu litigando contra a doutora... Nome, doutora? A Valdinéia. Eu litigando contra a doutora Valdinéia. Doutores, olha que interessante isso. Imaginem os senhores que no curso daquele processo eu não compareça à audiência. Tomo multa. Tudo bem? Tomo multa, doutores. Mas chega no final do processo, eu ganho. Meus amigos, vamos agora aplicar o novo Código de Processo Civil a esse exemplo. A decisão que impõe a multa é recorrível por agravo de instrumento? Não, doutores. Ela não está no rol do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. O que diz a cartilha? Que nesse caso, cabe às partes levantar a questão da multa em preliminar de apelação ou nas respectivas contrarrazões. Tudo bem? Aí, doutores, eu ganhei. Portanto, quem vai recorrer é a doutora Valdinéia. A doutora Valdinéia vai lá e interpõe o recurso de apelação.
eu sou recorrido, sou vencedor, sou apelado. O que a lei fala, doutores? Que eu, se eu quiser impugnar a multa, eu devo levantar essa questão nas contra-razões de apelação. Tudo bem? Aí a Valdinéia, muito inteligentemente, a doutora Valdinéia, muito inteligentemente, ela pensa o seguinte: bom, já que o Daniel levantou a questão da multa nas contra-razões de apelação, ela vai lá e, desiste do recurso de apelação. Aí, doutores, eu pergunto para os senhores, eu quero impugnar a multa. Eu sofri com a imposição da multa. Uma vez eu fui fazer uma exposição sobre a audiência para magistrados. E aí um deles se levantou e falou: não sei porque você está falando tudo isso, é uma multa de 2%, é barato. Foi interessante. Eu falei: olha, mas veja bem, né? Pode ser que o valor da causa seja de R$1 bilhão, aí 2% faz diferença. Né? E além do mais, doutores, o 334, ele fala de não comparecimento da multa injustificadamente, o que dá ensejo a interpretações, o que é justificável e o que não é justificável, tudo bem? Ou seja, dá ensejo, em outras palavras, a recurso. Pessoal, moral da história, se a doutora Valdinéia desistir da apelação, o que acontece, doutores, com as minhas contra-razões de apelação? Se a gente fosse pensar à luz do CPC de 73, a resposta seria uma única resposta. É evidente que, desistindo o recorrente da apelação, as contra-razões caem junto. Resposta normal, à luz do CPC de 73. E à luz do novo Código de Processo Civil, doutores? Como interpretar essas questões? Vejam, senhores, que, diferentemente do CPC de 73, as contra-razões de recurso de apelação, elas passaram, no novo Código de Processo Civil, a ter dupla função. Por que eu digo isso? Porque as contra-razões no regime do novo Código de Processo Civil, elas não servirão apenas, meus amigos, para se defender contra as razões levantadas pelo apelante no seu recurso. As contra-razões no regime do novo Código de Processo Civil, além de servirem para o apelado se defender, elas também servirão, sabe para quê? Para que o apelado venha a atacar, para que ele venha a impugnar as decisões interlocutórias que não sejam suscetíveis de recurso de agravo de instrumento, por exemplo, a decisão da multa. Então vejam que as contra-razões de apelação no regime do novo Código de Processo Civil, elas passaram a ter dupla função, qual seja, de defesa, mas também de ataque. Moral da história, meus amigos, eu sempre costumo dizer isso, para mim, na minha cabeça, e alguns autores já vêm sustentando isso. Eu sustentei isso, por exemplo, eu vou publicar um livrinho de apelação agora, mas para mim, doutores, na minha cabeça, deve haver, não tem jeito, ou continua perdurando o interesse do apelado no julgamento das suas contra-razões de apelação. Tá? Por quê, doutores? Justamente porque as contra-razões de apelação, elas passarão a ter essa dupla função, não somente de se defender em relação às alegações do apelante, mas também de atacar aquela figura. Tudo bem, doutores? Agora, eu não nego que essa orientação também, doutores, ela traga situações diversas, para casos iguais. Querem saber por quê? Imaginem os senhores, nesse caso, que a doutora, ela desista que eu desista do meu recurso de apelação e ela não tenha como se insurgir com a multa. Essa é uma hipótese, tudo bem? Agora pensem na outra hipótese. E se eu tiver ganhado a ação, ou melhor, eu perdi, né? E se eu tiver perdido a ação e não apelar? Como que ela levanta a multa? Eu simplesmente não apelo. Como que a doutora Valdinéia se insurge contra a multa, doutores? Alguns têm sustentado o seguinte: bom, nesse caso tem que caber apelação autônoma. Apelação autônoma tão somente para se levantar a questão da multa. Pessoal, qual é o problema da apelação autônoma? O problema da apelação autônoma é que nesse caso a gente tem que pular o cabimento, né? Porque o 1009 caput diz, da sentença cabe apelação, e não da decisão interlocutória. A decisão que impingiu a multa contra a parte foi a interlocutória, e da interlocutória não cabe apelação. Tá? Uma outra orientação, doutores, que vem sendo cunhada aí pela doutrina. Não tem jeito, nesse caso tem que sair a sentença, embargar de declaração, falar que a decisão é omissa, para que aquela multa conste na sentença para depois apelar.
Tudo bem, doutores, mas acontece que nesse caso a decisão não é omissa, afinal de contas o juiz não é obrigado a repetir na sentença aquilo que ele já designou na decisão interlocutória, senão nem teria por que ter a decisão interlocutória lá atrás. Agora vejam, doutores, e vamos admitir essa apelação autônoma, tão somente para impugnar a multa. Suponham os senhores, doutores, que haja apelação autônoma. Nesse caso, se o sucumbente, o jurisdicionado, quiser levantar a multa em apelação autônoma, ele poderá fazê-lo, mas ele terá que recolher preparo, 4%, carinho em São Paulo, né? Agora, doutores, se isso for levantado em contra-razões de apelação, aí não paga custas. Então existe diferença, doutores, eu não estou falando que isso vai ser aplicado, mas o que eu quero dizer é que o sistema não soluciona isso. A gente tenta encontrar soluções, o problema é que as soluções às vezes levam a consequências distintas, tudo bem? E aqui nós temos um típico caso de consequências distintas. Meus amigos, falei um pouco de preparo, os senhores sabem que preparo também sofreu alguns tipos de alterações no novo código, né? Os senhores sabem que o artigo 1007 do novo CPC, ele trata do preparo recursal. E os senhores sabem, doutores, que sempre foi regra no CPC de 73, aquela no sentido de que, se houvesse recolhimento a menor do preparo, a parte recorrente deveria ser intimada para complementar o valor do preparo. Sempre foi assim. O novo código, ele continua trazendo, doutores, esta providência. Ou seja, se houver recolhimento a menor do preparo, a parte recorrente deve ser intimada para suprir, ou para complementar, melhor dizendo, o recolhimento do preparo. Mas, além disso, doutores, o novo Código de Processo Civil, ele dá uma colher de chá para a parte, ou eu digo para nós, talvez, advogados. O que o 1007, parágrafo 4º diz? Prescreve, meus amigos, que este prazo de 5 dias também poderá ser dado não somente à parte que recolha o preparo a menor, mas também à parte que deixe de recolher o preparo. Só que aqui, doutores, com uma pequena observação, se a parte não recolher o preparo, nada, vejam que diferença, no primeiro caso ela recolheu um pouquinho, ela é intimada para complementar. No segundo caso ela não recolheu nada. Se ela não recolher nada e for intimada nesse caso, ela poderá suprir o vício. Só que nesse caso, o artigo 1007, parágrafo 4º, diz que o recolhimento do preparo deverá ser em dobro. Pessoal, estamos falando, quer queira, quer não, e podemos falar, em recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Moral da história, 4% virar 8%, fica caro, né? Fica bastante caro. E eu costumo brincar, doutores, e dizer o seguinte, essa regra é bacana para nós, advogados. O problema é explicar para o cliente, né? Porque uma coisa é falar, olha, 4%, você precisa pagar isso aqui. Aí o cliente olha para a gente, briga, achando que é a gente que está cobrando. Não, mas eu já te paguei. Não, mas não é para mim, é para o Estado, reclama para o Estado. Não, mas não tem que pagar de novo, mas é taxa, tem que pagar e tudo mais. Bom, enfim. Aí ele vai lá e recolhe. Aí, de repente, você liga para ele e fala, viu, tem mais 4% daquilo lá. De novo. Aí você vai falar, não, é que a lei mudou, né? Enfim, doutores, o problema é explicar para o cliente como ou por que ele tem que recolher 2 vezes o mesmo valor, porque o erro nesse caso pode ser nosso. Tá? Então, cuidado quanto a isso, doutores, que é muito provável que em muitos casos, dependendo dos clientes, essa verba de 4% a mais, ou seja, o dobro, possa vir a recair no bolso do advogado. Porque ele fala, não, a culpa não foi minha, quem perdeu e quem não recolheu foi você, advogado, você que pague, tá bom? Tomem cuidado quanto a isso, doutores. Além disso, e relativamente ao prazo, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe algumas modificações bacanas. Primeiro, doutores, uniformizou prazos recursais. Uniformizou prazos recursais nos termos do artigo 1003 para 15 dias, salvo embargos de declaração. Embargos de declaração, meus caros, nos termos do artigo 1003, nos termos do artigo 1022 do novo Código de Processo Civil, eles continuarão a ser interponíveis ou oponíveis, se preferirem, no prazo de 5 dias, tudo bem? Além disso, o novo CPC, meus amigos, ele trouxe algumas modificações dos prazos importantes e que vão mexer com o nosso dia a dia. Por exemplo, existe uma orientação muito ruim, eu diria para os senhores, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em algumas câmaras do TJ de São Paulo, tá?
Que orientação é essa? São aquelas orientações, meus amigos, a respeito do início do prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento quando é concedida a chamada liminar inaudita altera parte, ou seja, sem a audiência da parte contrária, sem a citação da parte contrária. Tudo bem? Nesses casos, os senhores sabem, meus caros, quando é concedida a antecipação de tutela, a liminar inaudita altera parte, o réu ele é citado / intimado. Ele é citado nos termos do novo Código de Processo Civil para comparecer à tal da audiência de mediação e conciliação do artigo 334. Mas, ao mesmo tempo, ele é intimado. Intimado do quê? Da concessão da liminar. Nesse particular, o réu ele tem que tomar duas providências. Primeira providência, doutores, ir à audiência. Segunda providência, não tem jeito, ele tem que agravar. Tá bom? Aí vem a divergência. Quando inicia o prazo para o agravo? Doutores, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e algumas câmaras aqui do TJ de São Paulo, por exemplo, diziam o seguinte, bom, o prazo para contestar, que era o CPC de 73, né? Eles diziam, o prazo para contestar se inicia, começa a contar a partir da juntada aos autos do mandado citatório. E o prazo para agravar? Não, esse começa a contar a partir do efetivo recebimento da intimação / citação pela parte. Moral da história, quando a gente ia interpor o recurso de agravo de instrumento, perdi o prazo, tá? Veio o novo código, doutores, e o novo código ele passou a consagrar a orientação segura, um pouco já segura do STJ. Nesse caso, doutores, o artigo 1003, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, ele prescreve que aplica-se o disposto no artigo 231, incisos 1 a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Vejam, portanto, meus amigos, que esse é um dispositivo feito para solucionar este caso, o caso das liminares, que é aquela orientação no sentido de que o recurso interposto antes do prazo é intempestivo. É a tal da orientação, doutores, a respeito do recurso prematuro. Já ouviram essa expressão? Recurso prematuro é aquele recurso interposto antes do início do prazo. Aqui em São Paulo é muito comum. Afinal de contas, aqui em São Paulo, os senhores sabem que nós temos o processo eletrônico e a decisão ela é disponibilizada antes de ser publicada. Às vezes a gente, né, numa busca normal, a decisão já está lá. A gente vai lá e tem acesso à decisão antes mesmo da publicação. É diferente do TRF da terceira região aqui, por exemplo. No TJ não, no TJ se você der sorte você encontra a decisão lá e o seu respectivo inteiro teor. Tudo bem? Meus amigos, moral da história, pega um advogado extremamente diligente, o advogado tem acesso à decisão contra a qual ele irá se insurgir e ele, antes da publicação da decisão, ele interpõe o recurso. Chega o recurso no tribunal e o que o tribunal faz? Olha, o ato processual deve ser praticado dentro do prazo. Leia-se, prazo tem início, prazo tem fim. Como você praticou o ato antes do início do prazo, o seu recurso, o seu ato processual é intempestivo. Tá? Ou seja, era uma orientação muito ruim e que prejudicava, meus amigos, tão somente os advogados mais diligentes. Não tem jeito. Daí veio o novo Código de Processo Civil e trouxe o artigo 218. No artigo 218 do novo CPC, doutores, ele fala no parágrafo 4º que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Meus amigos, eu não vou ficar me estendendo muito, mas já que estamos falando, até porque eu passo meu e-mail, depois se vocês quiserem eu troco uma ideia com todo mundo, tá? Meus caros, por falar em prazo, eu gostaria de só dizer uma coisa para os senhores. Cuidado com essa ideia de novo Código de Processo Civil e prazo contado em dias úteis. Tá? Eu digo isso pelo seguinte. E prazo, é problema de prazo também. Só fazer um pequeno adendo. Anteontem foi publicada uma decisão no STJ, doutores. Eu acabei de falar para os senhores que todos os prazos procuraram ser uniformizados, todos os prazos recursais procuraram ser uniformizados no STJ há 15 dias, tudo bem? Salvo embargos de declaração. Por que eu digo isso? Anteontem saiu uma decisão do STJ. Qual era a decisão, doutores? A turma do STJ, uma das suas turmas, foi julgar um recurso de agravo interno. Um recurso de agravo interno interposto contra uma decisão do relator em uma reclamação de cunho criminal. Tá? Meus amigos, vejam que interessante. Quando subiu lá o recurso, a parte, ela se utilizou do novo Código de Processo Civil.
ela interpôs esse agravo interno, lá do artigo 1021 do novo CPC, no prazo de 15 dias, como manda o artigo 1003 do novo Código. O problema, doutores, foi o seguinte: quando recebeu esse... Aí eles aplicaram essa lei especial e deram pela intempestividade do recurso de agravo. Eu até coloquei lá um comentário, lá no pessoal que trabalha comigo. Mas, doutores, o fato é que mesmo nesse caso, e tamanha a preocupação do legislador, que ele trouxe lá no final do novo Código de Processo Civil, na parte das disposições finais e transitórias, justamente para evitar esse tipo de providência ou esse tipo de expediente, eles trouxeram o artigo 1070, doutores. E olha o que diz o artigo 1070. É de 15 dias o prazo para interposição de qualquer agravo previsto em lei ou em regimento interno do tribunal, contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Meus amigos, e o meu comentário foi: e o 1070? Está aqui, doutores. E além disso, nós temos o artigo 15 do novo Código de Processo Civil, que diz que o novo CPC é lei geral. É lei geral e, portanto, se aplica subsidiária e supletivamente a todos os outros tipos de procedimento. Aí vem a questão do prazo em dobro, né? O prazo em dobro, os senhores têm acompanhado bastante, doutores. Cuidado com essa ideia pelo seguinte: juizados especiais já estão dizendo que não vão seguir prazo em dobro. A esse respeito, fizeram as reuniões do FONAGE, e o FONAGE disse: não vamos aplicar prazo em dobro. Ah, mas teve os juizados lá do Distrito Federal que falaram que vão. Tudo bem, mas tem o FONAGE, eles seguem enunciados do FONAGE aqui em São Paulo. Ah, mas tem enunciados lá do Fórum de Processualistas, que também fala que pode. Tudo bem, doutores, mas entre seguir um enunciado do FONAGE e um enunciado de estudiosos do direito processual, eles vão seguir o enunciado do FONAGE. Tudo bem? Moral da história, doutores: juizados, não utilizem o prazo em dobro, pelo amor de Deus. Aliás, não utilizem, se puderem, o prazo em dobro em nenhum caso. Não utilizem, doutores, até o STJ trazer uma solução concreta. Tá? Eu digo isso, doutores, eu digo de coração: não usem o prazo contado em dias úteis, doutores. Não usem o prazo contado em dias úteis, porque não vai dar mais trabalho. Sabe por que não vai? Porque a gente sempre trabalhou com prazo em dias corridos. Não vai mudar nada, é simplesmente continuar a fazer o que a gente já vinha fazendo. Ponto. Sabe por que eu tenho receio disso? Porque, esse caso era matéria penal. Aí o STJ falou: em matéria penal não se aplica. FONAGE fala que juizado não se aplica. CLT, processo do trabalho, tem regra específica da contagem de prazos, meus amigos, em dias corridos, também não se aplica. Pessoal, vejam que, portanto, não se quer muito aplicar os prazos contados em dias úteis. E, além disso, no âmbito do processo civil, nós temos classificações, doutores, que podem inviabilizar a aplicação do prazo contado em dias úteis. Querem saber por quê? Existe uma classificação de prazos que é muito veiculada pela doutrina que escreve direito civil, né? E eles falam em prazos processuais e prazos materiais. E eles falam: prazos materiais são aqueles disciplinados na lei material, prazos prescricionais e prazos decadenciais. De outro lado, todos os prazos previstos na lei processual, leia-se, todos os prazos previstos para a prática de atos no curso do processo são prazos processuais. Tudo bem? Aí, doutores, surge um problema. Eu acabei de mencionar para os senhores que o mandado de segurança é uma ação cujo prazo de impetração é de 120 dias. 120 dias, ótimo. Dias úteis ou corridos? Dias corridos, doutores. Por quê? Porque é prazo decadencial. É prazo, em outras palavras, de direito material. Quando eu brinco do prazo em dia útil, eu costumo dizer que todo mundo lembra que o Código de Processo Novo tem o artigo 219, que fala que os prazos devem ser contados em dias úteis. Mas ninguém lembra que esse dispositivo tem um parágrafo único. E esse parágrafo único diz que só se aplicam os prazos contados em dias úteis se tratar de prazos processuais. Moral da história, doutores: tem que tomar cuidado a respeito de saber o que é um prazo processual e o que não é um prazo processual. Aí a gente fala: bom, então é isso? É fácil. Não, não é fácil, doutores. Querem saber um outro prazo? Embargos à execução. Embargos à execução, todo mundo sabe, não é defesa. Embargos à execução tem natureza jurídica de ação. Embargos à execução, doutores, tem prazo de 15 dias para ser ajuizados.
15 dias a partir do quê? E nesse particular o novo código não mudou muito. A partir da juntada aos autos do mandado citatório. Pague em 3 dias ou embargue em 15. Continua igual, doutores, nesse particular. Um pouquinho diferente em relação ao termo inicial, mas quanto aos prazos igual. Agora, doutores, esse prazo, quer queira, quer não, é para praticar um ato dentro do processo. Tudo bem? Ou no curso daquele processo. Afinal de contas, os embargos à execução eles serão apartados da ação de execução propriamente dita. E mais ainda, doutores, pensem, e agora uma outra classificação que é veiculada pela doutrina que escreve sobre processo. Eles dizem, alguns autores dizem, meus caros, que prazos materiais são prazos também que são praticados pelas partes no curso do processo. E prazos processuais são os atos praticados pelos advogados das partes. Pessoal, aí eu sempre menciono o bom e velho exemplo do prazo de 15 dias para pagar sob pena de multa de 15%. O artigo 523 do novo Código de Processo Civil, ele trouxe uma sistemática bastante parecida do cumprimento de sentença com o CPC de 73, com a diferença que agora vai precisar de iniciativa efetiva do credor. Mas o fato, doutores, é que, segundo o 523, o devedor será intimado para pagar no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%. Doutores, quem paga? A parte ou o advogado da parte? A parte. Meus amigos, esse prazo tem que ser contado em dias úteis ou em dias corridos? Depende, doutores, depende da classificação que se adotar. Aí vem mais uma coisa, doutores, mais um dispositivo, na verdade, que torna esse prazo uma verdadeira excrescência, se a gente pensar nele como contado em dias corridos, porque quem pratica o ato é a parte. Sabe por quê? Porque o 525, e cuidado com esse prazo, eu costumo dizer que esse é o pior prazo para a advocacia, é o prazo do 525, que é o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença. Quando começa, doutores, o cumprimento de sentença, no CPC de 73, nós, advogados, estávamos acostumados a esperar intimação para impugnar o cumprimento de sentença. Intimação do quê? Intimação da constrição patrimonial. O 475J, parágrafo 1º do CPC de 73, ele falava: do auto de penhora e avaliação será o devedor intimado para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença. No novo Código de Processo Civil, o que diz o artigo 525? Tendo início o cumprimento de sentença, o devedor ele será intimado para pagar em 15 dias. Findo o qual, se ele não pagar e independentemente de nova intimação, fluirão mais 15 dias para ele impugnar o cumprimento de sentença. Moral da história, doutores, se os senhores acostumaram a esperar qualquer tipo de impugnação, de intimação sobre constrição patrimonial no regime do CPC de 73, esqueçam essa intimação no regime do novo Código de Processo Civil. E eu digo isso, doutores, por quê? Porque muitos colegas, infelizmente, vão perder esse prazo. Porque vão esperar a intimação e não vai ter mais intimação, doutores. Agora vejam, vamos aplicar a teoria do prazo material e processual. Se nós fizermos o à parte, nós chegaremos à seguinte conclusão: os primeiros 15 dias é prazo para a parte pagar, dias corridos. Depois dos primeiros 15 dias é o prazo para impugnar, prazo para o advogado, prazo, portanto, processual. Em dias corridos? Pelo amor de Deus, né, doutores? Não é essa a ideia do novo Código de Processo Civil. A ideia, na verdade, que eles quiseram trazer com esses expedientes foi dizer o seguinte: todos os prazos que devem ser praticados no curso do processo devem ser contados em dias úteis. De outro lado, todos os outros que não, ou seja, que sejam fora do processo, se quiser, em dias corridos. Pessoal, cuidado, portanto, com isso, pratiquem todos os atos de dias corridos, portanto, ainda que haja disposição a esse respeito, até o STJ chegar a alguma conclusão. Tá bom? Meus amigos, essas são algumas palavras que eu queria trazer para os senhores. Eu agradeço muito pelo convite, novamente, que me foi formulado. Agradeço muito pela oportunidade. É um verdadeiro prazer estar aqui falando com colegas. Eu não costumo dizer que isso é aula, eu costumo dizer que isso é encontro. É um encontro, na verdade, meus amigos, onde nós trocamos problemas, né? Porque todos nós, doutores, dia a dia estamos acostumados e temos que lidar com o processo civil para resolver os nossos